Boa noite a todos. Nesse momento nós estudaremos a palavra do Senhor no Salmo 51, que é o texto que nos norteará na nossa meditação, tá? Salmo 51, a palavra do Senhor diz assim: Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compraz na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tos daria. E não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Oremos. Deus, nós louvamos o teu nome pela tua palavra e te pedimos que teu Santo Espírito nos capacite a entendê-la e a pôr em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Algo que a humanidade não tem muita noção dos malefícios que o pecado causa na vida de todos. Desde Adão, desde o primeiro homem, até os nossos dias, e isso perdurará por vários dias, o pecado tem causado grandes malefícios ao homem. Você pode entender que muitas das separações de casais que ocorrem em decorrência de pecado, tristeza, obviamente, em decorrência daqueles que entendem que pecou, em decorrência do pecado, solidão, decorrência do pecado, decepção com pessoas, solidão, porque um afastamento, o pecado causa afastamento umas das outras, decepção com pessoas, a decorrência de pecados, e por fim a morte, que é óbvio que o salário do pecado, como nos diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, o salário do pecado é a morte. A morte é consequência do pecado, consequência do ato pecaminoso do homem. Obviamente que a morte ela é em decorrência do pecado original, né? O pecado de Adão, e em decorrência desse pecado, todo homem que nasce e por ser filho de Adão, tem a natureza de Adão, ele morrerá então em decorrência do pecado. O salmo que eu acabo de ler ele foi escrito num contexto de pecado. Nós entendemos, né, que o salmo foi escrito, como o próprio texto diz, o próprio texto em hebraico diz isso, ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele depois de haver ele possuído Betseba. E nós entendemos então que esse salmo ele é composto, ele é escrito logo após Natan ter ido conversar com Davi em decorrência do pecado que ele pratica com Batseba. Então, e do entendimento que o próprio Natan faz com que ele tem do pecado, Davi viu Batseba, Davi gostou de Batseba, Davi mandou chamar Batseba, Davi se deitou com Batseba, Batseba engravida, Urias é chamado
da frente de batalha para ver se deitar com Batseba, que era sua mulher, e Urias não o faz. E quando Urias não faz isso, Davi dá um jeito para que Urias morra na guerra. E aí ele entende que o pecado que ele cometeu com Batseba está escondido de uma forma que ninguém irá saber, então ele se tranquiliza. E aí Deus manda com que Natan, seu profeta, vá até Davi e fale para Davi que ele estava em pecado em decorrência daquele ato que ele havia feito, daqueles atos que ele havia feito, na verdade, né? E aí, diante disso, Davi, com esse entendimento que era pecador, ele compõe esse salmo, então, falando sobre essa questão do pecado e de todos os problemas que esse pecado trouxe para a vida de Davi e que o pecado traz para a vida do homem de uma forma geral, tá? E aí nós vamos pensar um pouco, baseado no que Davi fala nesse texto, o que o pecado faz ao homem nesse tema. O que o pecado faz ao homem, tá? Em primeiro lugar, o pecado mancha o homem. O pecado faz com que o homem se torne sujo. Você vai se assustar com isso, mas o pecado faz com que o homem seja enxergado como alguém que está sujo, tá? Mas como isso se dá? O texto que nós lemos no versículo 2, versículo 7, diz assim, versículo 2, o salmista diz assim, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me com sopo. Aí no versículo 7, ele diz, purifica-me com sopo, ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alto que a neve. O entendimento de Davi, em decorrência do pecado que havia praticado, é que ele estava sujo, que ele estava com suas vestimentas sujas e com sua vida suja por decorrência do pecado. Então, por isso que ele vai pedir para Deus lavar, por isso que ele vai pedir para Deus purificar, por isso que ele vai clamar a Deus que o próprio Deus o limpe. Mas de que forma o pecado... Essa é a questão. Se o pecado mancha e nós não vemos ninguém sujo por aí, de que forma que isso ocorre? Primeiro, o pecado mancha o homem porque ele põe em evidência os erros que o homem comete. Quando Davi fez tudo o que fez com Batseba, quando Davi fez tudo o que fez com Urias, muitos não viram, mas Deus viu o que estava acontecendo. E por conta de Deus ter visto o que estava acontecendo, outros ficaram sabendo o que estava acontecendo, no caso de Natan, e Davi, então, foi castigado em decorrência de que outros viram o que ele tinha feito. Foi castigado em decorrência de que o próprio Deus falou, não está errado o que você fez, e por consequência disso, você precisa ser castigado. Então, e ele foi de fato, ele foi punido pelo pecado que aconteceu. Então, ele mancha porque outras pessoas, os de fora, vão enxergar os seus erros. Escute, todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que nós pecamos, por mais que você pense que ninguém está vendo, em primeiro lugar, Deus está. Em segundo lugar, pode ter até outras pessoas vendo. Em terceiro lugar, o pecado cometido, na maioria das vezes, ele será revelado. Então, o pecado mancha o homem de uma forma que os outros veem o ato feito. Segundo, o pecado mancha o homem, também nesse sentido de manchar ainda, porque nós reconhecemos os nossos erros. Olha o que Davi diz no versículo 3, versículo 4. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu sei do meu erro. O sujeito que conhece a Deus, o sujeito que vive para Deus, o sujeito que de fato quer buscar a vida com Deus, ele vai, ao pecar, ele vai se reconhecer como pecador. O sujeito que não reconhece pecado, o sujeito que não entende que é pecador, ele corre um grande risco de não estar levando uma vida honrada diante de Deus. Então ele precisa, aquele que vive para Deus, ele vai se reconhecer como pecador, ele vai se ver manchado, ele vai se ver sujo, ele vai precisar então de ser lavado, como o próprio Davi o disse. Então os erros ficam em evidência e diante disso, Satanás tem que te acusar. Porque os seus erros estão em evidência. Porque as pessoas viram, porque você mesmo se sentiu culpado. E aí você vai, diante dessa culpa que você tem, é que vem a maioria das doenças psicológicas. Eu não quero entrar nesse campo, porque isso é outra situação. Mas a maioria das doenças psicológicas
vem em decorrência de pecado cometido e de se sentir pecador, se sentir errado, em decorrência disso, essas doenças psicológicas costumam vir. Em segundo lugar, o que o pecado faz com o homem, o pecado torna o homem infeliz. O texto diz, no versículo 12, restitui-me, Davi dizendo para Deus, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. O pecado torna o homem feliz porque o pecado faz com que aconteça a separação, o afastamento entre pessoas. Olha só, uma pessoa comete o adultério e por consequência a isso, ele separa de sua esposa, de seus filhos, e isso torna o homem infeliz. Uma pessoa comete um ato errado e por consequência a isso, pessoas vão se afastar dele. Isso torna as pessoas infelizes. Então, torna pessoas infelizes por consequência desse afastamento que outros vão ter de você, de mim, no caso do pecado, em especial de alguns pecados que causam escândalo. O pecado torna o homem infeliz. Mas torna o homem infeliz ainda porque o pecado, pelo peso na consciência que acontece em decorrência do pecado. Então o homem fica infeliz porque ele vai, se ele de fato crê em Cristo Jesus, se ele de fato tem um entendimento do que é pecado, ele vai se sentir infeliz porque ele vai ter peso na consciência, ele vai dizer como Davi disse aqui, ó, purifica-me, lava-me, porque eu estou em pecado, eu entendo que eu estou em pecado. Então ele vai sentir um pesar muito grande do ato cometido, do erro cometido, então torna o infeliz a partir dessa circunstância também. Se você fizer uma ligação entre o Salmo 51 e o Salmo 32, você vai ver que os dois são compostos por Davi, logo após Davi, o Salmo 51, logo após Davi ter entendido que era pecador diante da atitude de Natan, e o 32, um pouco depois, quando ele entende que o pecado dele foi perdoado por Cristo Jesus. E aí lá no Salmo 32, ele diz assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a que o Senhor não atribui iniquidade, enquanto espírito, e que no espírito não há dolo. E aí ele diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, ele torna infeliz esse pesar que ele sente a mão de Deus pesando sobre ele. Ele vai dizer no Salmo 32, porque enquanto ele calou seus pecados, enquanto ele não confessou seus pecados, envelheceu os ossos pelos constantes gemidos, porque a mão de Deus pesava sobre ele, e diante disso ele se torna infeliz. O pecado torna o homem infeliz. Em terceiro lugar, o pecado torna o homem culpado. E torna o homem culpado, e o versículo de número 11 vai dizer isso, não me repuso da tua presença, nem me retire do teu Santo Espírito, ou seja, eu sou culpado, por isso, ó Deus, não me tire da tua presença, não me afaste da tua presença, porque eu sei que eu sou culpado diante do Senhor. Então o pecado torna o homem culpado diante de Deus. Ele não tem do que se esquivar, ele não tem como dizer para Deus, olha Deus, eu não pequei. Eu fiz o que é mal perante os teus olhos. Eu sou o culpado dos meus atos. E como é bom agir como Davi agiu, assumindo o seu erro, assumindo a sua culpa. Essa deve ser a atitude daqueles que, obviamente, que creem em Cristo Jesus. Essa deve ser a atitude, olha, eu estou errado. Como que é difícil assumir erro. Você pode olhar para inúmeros homens, em inúmeros tempos, estudar a sua história, a maioria deles tem dificuldade de assumir erro. E algo que Davi tinha e que nós precisamos aprender é a capacidade de assumir erros. Logo após ter um entendimento do erro cometido, obviamente. Eu errei, Deus. Eu fiz o que é mal perante os teus olhos. Este salmo. Eu fiz o que é mal.
Por isso, eu preciso da ação do Senhor. Então, o pecado torna o homem culpado diante de Deus. O pecado ainda torna o homem culpado diante dos homens. Quando você olha para alguém que cometeu um ato muito grande, um delito, um erro muito grande, você vai entender que ele é culpado também diante dos homens. Obviamente, não lançando culpa, não falando, não, você é pecador, não é nada disso, mas você vai entender que é culpado diante dos homens e diante dele mesmo. Coisa que nós dissemos anteriormente, então. Então, o pecado mancha o homem, o pecado torna o homem infeliz, e o pecado torna o homem culpado. E aí você vai me dizer, mas então o que fazer, Abel? Eu não levo, eu peco, eu sou pecador, e eu digo para você, eu também sou. Nós somos pecadores. Assim como Davi diz, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe, eu posso dizer para você, nós nascemos em pecado. Nós não conseguimos viver uma vida longe do pecado. Então, o que fazer? Essa é a questão primordial para as nossas vidas, para sermos felizes, para levarmos uma vida que agrade a Deus e que também nos dê paz. E a questão é, nós somos pecadores, mas nós cremos e conhecemos alguém que não cometeu pecado nenhum, mas que, sem cometer pecado, tornou-se pecador por amor a nós, e ele foi para a cruz, e em decorrência a ele ter ido para a cruz, morrido a morte que cabia a nós, que somos pecadores, ele nos torna não justos, mas justificados diante de Deus. Então basta nós confiarmos no sacrifício do justo Cristo, óbvio, levar uma vida nos afastando de todas as maneiras do pecado, levar uma vida que busque honrar e glorificar a Deus, mas também acreditar nos momentos que erramos, que o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, pagou o preço pelos nossos pecados e que agora nós podemos ter comunhão com Deus e comunhão uns com os outros e dizer para o outro, pequei, é fato, eu pequei, eu errei, e assumir os nossos erros diante de Deus e diante das pessoas e falar, olha, mas eu creio em Cristo Jesus porque Ele morreu e pagou o preço pelo meu pecado então. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 1 em diante, a palavra do Senhor diz assim, Jesus dizendo, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, porque Ele morreu em nosso lugar, e Ele é o nosso advogado nesse momento. Sabe, Davi? Morreu muito antes de Jesus Cristo vir sobre a face da terra. E, no entanto, ele só é salvo porque ele acreditava que Jesus viria. Sabe você e eu? Nós estamos vivendo 2000 anos depois de Cristo. E nós só somos salvos porque nós acreditamos que Jesus Cristo morreu por nós. Não há um justo, não há um sequer, nos diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Não há quem entenda, não há quem busque, não há quem faça o bem, não há, porque nós somos pecadores. E é por isso que a nossa dependência é somente de Cristo Jesus. Eu iniciei essa fala, nesse texto, nesse sermão, dizendo para você que o pecado causa inúmeros problemas na sociedade. Eu falei sobre separação, eu falei sobre tristeza, eu falei sobre solidão, eu falei sobre decepção, eu falei sobre morte, tudo isso causado pelo pecado. E eu concluo dizendo para você que você, se não entendia, passou a entender a partir de hoje que nós somos pecadores, mas que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo, e que Ele pode nos libertar do peso do pecado que habita sobre nós e pode nos libertar também desses problemas que enfrentamos. Cabe a você, a partir de agora, dizer àqueles que te cercam, que se encontram em tristeza em decorrência de pecado, que Jesus Cristo é o Salvador da vida deles e que há essa salvação para eles, então. Cabe a você dizer que Jesus Cristo venceu a morte e que nós não morreremos a morte eterna. Cabe a você dizer que todas as decepções que nós sofremos, Cristo Jesus também sofreu e por isso nós somos salvos e nós podemos confiar em Cristo Jesus, entendendo que as pessoas vão nos decepcionar, pecar, cometer atos que nos desagradam, mas que Jesus Cristo também passou por isso e por isso nós podemos ter paz no nosso coração, porque Ele nos dá essa paz. Que Deus abençoe você e que você possa, de fato, além de refletir nessa mensagem, possa, de fato, levar a mensagem àqueles que te cercam. Então, que Deus
nos abençoe, que Deus nos capacite a honrá-lo e glorificá-lo. Em nome de Jesus.